Um dia de aniversário. Na verdade, um breve momento apenas. Reprise do preciso exato momento em que nascemos. Nosso aniversário tem a duração de um parto, não mais que isso. Um átimo do tempo, durante o qual as constelações, ano após ano, voltam a se situar precisamente onde estiveram quando aqui chegamos. Todo o universo novamente vem repetir para nós, somente para nós, o emaranhado de constelações que habitavam o céu quando aparecemos sob a luz pela primeira vez. É o início de mais um ano astral que se repete e nos dá chance de nascer de novo. Dessa vez, a partir de nós mesmos e daquele tesouro onde guardamos nosso coração. Podemos, nesses curtos momentos, ao menos uma vez por ano, prever como estará alinhada a teia cósmica do universo. Teia na qual estamos presos como peixes em uma rede. E é sempre a perspectiva do peixe que importa, não a do pescador. Para o peixe, a rede é uma porção de buracos amarrados com barbante. Enquanto o pescador vê a rede, os peixes só olham para o vazio por onde podem fugir. O dia de nosso aniversário é um momento privilegiado para que nos vejamos a partir desse mesmo lugar, peixes na teia interplanetária das constelações, em busca de algo ainda não visto, um ponto de fuga fora da paisagem que nos apresente a paisagem oculta para além do horizonte visível. O aniversário é apenas uma ocasião, um evento minúsculo de nossa existência, uma polaroide de nós mesmos no tempo. A questão toda, pelo menos neste dia especial, passa a ser outra. Quem somos para além desta imagem instantânea? A imagem, essa com que nos apresentamos ao mundo, funciona exatamente como uma luva. A vestimos para nos proteger, mas se passamos muito tempo com elas nas mãos, o nosso contato com as coisas se altera e se perde. A mão demora para se acostumar de novo ao braille táctil do mundo. Depois é preciso aprender novamente a sentir. O dia de nosso aniversário é apenas isso, uma polaroide que ocupará espaço mínimo no álbum de nossa existência, mas é a chance de descobrirmos mais uma vez quem somos e, sobretudo, quem seremos para além da imagem. Toda imagem é uma interpretação, uma alteração de um contexto. A etimologia da palavra já pressupõe que exista um original, algo de onde a imagem derivaria. Mas então, o que de fato a imagem revela? O abismo, o abismo, o abismo, o abismo, diz Jean Baudrillard. A imagem não revela nada, antes esconde o ser que mostra. Aqui é necessário lembrar que toda imagem é fruto de um desenho anterior, um design projetado no plano do simbólico. Por isso, desenho tem origem em desígnio, condição poética que o coloca nem no passado, nem no presente, mas num lugar fora do tempo, num dever. Pensar o desenho, em sentido amplo, é pensar sobre nós mesmos, nós que primeiramente aparecemos no mundo como imagem, nós que, quando morremos, desaparecemos. Um mito clássico pouco conhecido conta a história de Cora, filha do oleiro Butadés, que teria dado origem ao desenho e à pintura. Contava a lenda que seu namorado partiria para a guerra, então, querendo preservar a imagem do amado, Cora teria riscado o contorno de sua sombra em uma parede. A partir desse traçado, seu pai modelou um busto de argila, e Cora teve assim guardada a imagem do amante
que nunca mais voltou. Desse gesto apaixonado de Cora teria nascido o desenho, o qual ainda carrega resquícios deste gesto fundacional. A palavra designare evoca ainda a linha desenhada por Cora. Assim, ela criava uma experiência a partir de uma substituição. Quer dizer, simbolizava a presença do namorado por meio de um signo, um traço, que indicava no fundo que ele não estava ali. Essa propriedade do desenho e das imagens em geral é uma função geradora de experiências. Através da imagem e da sua desconstrução, nos construímos no mundo. A concepção mais sofisticada hoje em psicanálise sobre a constituição do sujeito é o conceito do estágio do espelho, desenvolvida pelo psicanalista francês Jacques Lacan. Nesse conceito, ele remonta um momento perdido na trajetória de nossas vidas, o momento em que, pela primeira vez, nos deparamos com um espelho. O bebê, no colo da mãe, está diante do espelho. Nas primeiras semanas de vida, ele não vê o espelho. É com o tempo que ele vai decodificando cores, precisando formas, e, enfim, um dia percebe. Dentro da moldura do espelho, outra criança olha para ele. É quando ele tenta interagir com a criança dentro do quarto como se fosse outra criança. Mas um dia ele percebe que é algo estranho. Um dia ele olha para a mãe e vê que a mãe está duplicada no espelho. Olha para o quarto e o quarto também se repete lá dentro. Olha para o chão, para as paredes, para os móveis. Tudo no entorno tem o seu duplo lá dentro do espelho. Menos um ponto. Um único ponto não se repete e esse ponto também não tem cópia aqui fora. Nesse momento em que a criança entende que ela é aquele ponto cego sem cópia, se chama estágio do espelho. Mas o espelho de que nos fala Lacan não é a placa de vidro diante do bebê. O verdadeiro espelho são os olhos da mãe. O primeiro gesto que a criança faz quando percebe que é aquela mesma que reside dentro do espelho é procurar com os olhos da mãe. E é aí, na anuência da mãe, quando ela lhe diz: sim, veja, é o bebê ali no espelho. Nesse momento, a criança então se conhece pela primeira vez. Antes disso, era apenas uma extensão do corpo da mãe, uma extensão de suas emoções, um anexo de sua sombra. Agora, a imagem no espelho informa que ela também possui um corpo delimitado no espaço. Esse reconhecimento que se dá pela imagem é o primeiro passo para ela tornar-se sujeito. Faltará ainda um segundo estágio. Esse, mais complexo, se chama linguagem.
aqui eu conto uma história que eu presenciei, que ilustra o significado dessa passagem pela imagem que nos constitui sujeitos de nossa própria experiência. Na fila do supermercado, Fernanda, mais ou menos dessa altura, 9, 10 anos de idade, empurrava o carrinho de compras, onde, sentado no carrinho, no cesto do carrinho, estava Felipe. Me chamou a atenção porque eram 2 crianças sozinhas, mas então eu entendi que a mãe tinha ido buscar algum produto que faltava e deixou a Fernanda cuidando do irmão mais novo. Eu olhei o que eles estavam fazendo e Felipe tinha uma foto na mão. Eu olhei a foto e vi que se tratava do aniversário de Felipe. Provavelmente um aniversário na véspera, onde ele estava sentado num sofá no meio de seus brinquedos. Era uma foto impressa ainda, então eu pude ver bem a imagem. Mas eles passavam por um problema muito curioso. Felipe olhava para a foto e toda vez que ele se via, ele dizia Lipe. Então, a Fernanda vinha e dizia: não, Felipe, sou eu. Aí o Felipe olhava estranho para ela e dizia assim: não, Lipe. Não, Felipe, você tem que dizer sou eu aqui na foto. O Felipe não entendia, olhava para ela e dizia Lipe. E a Fernanda ia se irritando e a fila ia seguindo, até que um momento ela realmente se irritou, ele não conseguia entender, ficava repetindo Lipe, Lipe, ele já quase chorando e ela assim arrancando os cabelos, dizendo: seu burro, você tem que dizer sou eu na imagem. Até que, num dado momento, quando estava quase se aproximando do caixa, eu vi uma das cenas mais arrebatadoras e encantadoras que já tinha passado e que sempre me emociona, que é o momento em que eu vi nos olhos de Felipe, quando ele olha para a imagem, arregala os olhos e diz: ah, eu, Lipe na foto. Naquele momento, é como se eu tivesse presenciado um segundo nascimento de Felipe, um momento em que ele nasce para a linguagem. A partir daquele instante, Felipe é dono de seus brinquedos, porque agora ele não é mais o bebê, o Lipe, ou Felipe, a quem tratam na terceira pessoa. Ele é sujeito de si mesmo. Antes de se tornar sujeito, não é possível viver experiências, porque não há então um sujeito no qual as experiências se processem. Falar de sujeito é falar de experiência. Mas apenas a consciência de si mesmo não basta para alguém vivenciar uma experiência plena. É preciso haver um registro na instância do simbólico. O que não é registrado simbolicamente é como se não existisse. Tente pensar num evento sem imagens, uma história sem palavras, uma imagem sem formas, ou uma fotografia do nada. O que realmente guardamos na memória é apenas aquilo que de fato registramos simbolicamente. São as lembranças profundas que temos, aquelas memórias realmente significativas para nós. Elas só são significativas justamente porque foram devidamente registradas. Isso quer dizer que elas foram expressas em alguma forma de linguagem. É muito comum a gente passar pelas experiências, literalmente passar sem vivê-las. Os selfies que a gente tira nos cobra um preço caro, assim, porque eles impedem que nós vivenciemos os momentos e acabamos atribuindo às câmeras o papel de registrar as viagens, ao invés de expressá-las de forma mais criativa
pessoal onde estejamos realmente implicados. Por isso o mundo é cheio de imagens que circulam por nós sem dizer de nós mesmos. São imagens que não foram realmente vividas, por isso não tem sentido. Pense no ano que passou. Quantos eventos interessantes de fato aconteceram? Quantos realmente mobilizaram experiências, de modo que você ainda lembra do que aconteceu? Pense na sua adolescência, de tantas coisas passadas. Do que ainda você lembra? O que resta da última viagem? É muito comum que um evento aparentemente irrisório durante o percurso nos marque mais do que aquele monumento famoso, por exemplo, que você não lembra o nome. Aquele monumento que você não viu, porque a máquina fotográfica fez isso por você. O desenho, como uma forma de registro das experiências, permite que sejam devidamente inscritas em uma linguagem e se tornem de fato experiência. Isso ilustra o que chamamos de articulação simbólica. Ao inscrever o corpo no mundo das formas, o desenho constitui a experiência do visível. The greedy Dean had a big bag of gold. He'd never let go, no matter what, he'd just hold on tight with white knuckles, mean chuckles when he speaks, belt buckle under strain and a brain full of leaks. One day he found a well in the woods. It was a wishing well so he could tell the fishing would be good. The bottom of the well shimmered so bright, so he stretched out with all of his might to get a bite. Further and further